último dia oficial de carnaval tem previsão de tempestade para ao menos 33 municípios de Mato Grosso do Sul. O alerta foi emitido pelo INMET às 11h30 de terça-feira e vale até o período da manhã de quarta-feira. O sul do estado deve ser a região mais afetada. São esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros, com possibilidade de 10 milímetros ao dia. Já os ventos podem atingir os 60 a 100 km por hora. Há risco de queda de energia e árvores, além de alagamentos e estragos em plantações. Em caso de vento forte, não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou também placas de propaganda. Também é orientado não utilizar aparelhos elétricos durante a chuva forte e rajadas de vento, pois há sim um grande risco de descarga elétrica. Denúncia enviada ao jornal Mediamax relata a falta de profissionais de apoio para crianças neurodivergentes na Escola Municipal de Pedro Ajala, em Boa Vista. Conforme o denunciante, a instituição de ensino estaria funcionando desde o dia 9 de fevereiro sem uma equipe de apoio. Conforme o relato do homem ao jornal Mediamax, sua filha e outras 2 crianças com TEA, o transtorno do espectro autista, da mesma sala estão sem o atendimento necessário na escola. O denunciante afirma que sua filha não possui autonomia para desenvolver as atividades escolares, nem mesmo de ir ao banheiro e comer merenda. A ausência do profissional de apoio estaria comprometendo o desenvolvimento escolar social e também emocional da estudante. A denúncia foi protocolada no Ministério Público de Mato Grosso do Sul e será avaliada. Procurada pela reportagem, a Prefeitura Municipal de Boa Vista afirmou que acompanha a situação e que todas as providências administrativas cabíveis foram adotadas dentro dos prazos legais. A AGETRAN, Agência Municipal de Transporte e Trânsito, irá realizar intervenções no trânsito nesta terça-feira, devido aos eventos carnavalescos. A orientação é para que os motoristas se programem e procurem rotas alternativas para evitar transtornos. As interdições acontecem na região central e da Praça do Papa. Quem precisar passar pela Avenida Calógeras pode optar por rotas alternativas, já que a via estará fechada entre a Rua General Melo e a Avenida Mato Grosso. O mesmo caso acontece na Praça do Papa, podendo recorrer à Avenida Presidente Vargas, também pela Avenida Aeroclube ou Fernando de Noronha. E para você que é católico, neste dia 18 se inicia o período quaresmal, a chamada Quarta-feira de Cinzas. O período comum se encerra para dar início à preparação de 40 dias com foco na oração, no jejum e também na caridade. Em Campo Grande, as igrejas estão com uma programação extensa. Na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por exemplo, haverá a bênção e imposição das cinzas em todas as novenas do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. As novenas são de hora em hora, sendo a primeira às 6 horas e a última começando às 23 horas. As cinzas representam a penitência e demonstram nossa condição de mortais, a qual retornaremos ao pó. Nos dias de semana, as leituras bíblicas narram diversos temas da espiritualidade quaresmal, e os primeiros dias da semana narram o ministério da Paixão do Senhor. Na última missa do tempo, no qual o bispo abençoa os olhos dos catecúmenos e também dos enfermos e consagra o óleo da crisma, celebrando-se messianismo de Cristo e sua continuação na igreja por meio dos sacramentos. Mato Grosso do Sul está no topo do ranking nacional de altas temperaturas registradas na segunda-feira. Dos 10 locais mais quentes do Brasil, 5 estão no estado. Água Clara, Porto Murtinho, Corumbá, Aquidauana e a região pantaneira de Iumirim registraram as maiores temperaturas máximas das últimas 24 horas. Os termômetros de Água Clara registraram calorão de 38,2 graus Celsius na segunda-feira, ocupando a segunda colocação nacional.
Em seguida, vem Porto Murtinho com 37,7 graus e Corumbá com 37,5 graus. As informações foram divulgadas pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira na Avenida Tamandaré, próximo ao cruzamento com a Avenida Lateral, no bairro Jardim Seminário, em Campo Grande. Segundo os relatos, a condutora do veículo Nivus estava parada no sinal vermelho e o condutor da caminhonete Amarok estava estacionado. Ele teria aberto a porta da caminhonete no momento em que o motoentregador passava entre os carros. Com o impacto, ele acabou batendo no veículo Nivus. O motoentregador foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA Santa Mônica. Durante rondas de policiamento na noite de segunda-feira, uma equipe da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul identificou uma mulher pedindo socorro em uma rua da cidade de Sidrolândia. Os militares visualizaram uma mulher acompanhada de um homem e, em dado momento, ela realizou um gesto com a mão semelhante ao sinal universal de pedido de socorro e ajuda, utilizado por mulheres vítimas de violência doméstica. A equipe realizou a abordagem imediata e separou o casal para garantir a segurança da vítima. A mulher informou que vinha sendo perseguida pelo ex-companheiro e que naquela data havia sofrido agressões físicas e ameaças de morte, além também de violência psicológica. O homem foi identificado e conduzido à delegacia da Polícia Civil de Sidrolândia. Já a vítima foi acolhida e encaminhada para atendimento especializado. A travesti Gabriela foi socorrida depois de ser atingida por 3 tiros disparados por um policial militar durante a tentativa de imobilizá-la depois que ela se apropriou da arma de um outro PM durante a confusão. Tudo começou depois que os agentes foram atacados por pessoas em situação de rua que usaram pedras para atingir os militares. Os tiros acertaram o abdômen, a perna e o quadril da vítima, que sofreu 2 paradas cardiorrespiratórias durante o atendimento no local. De acordo com o boletim de ocorrência, Gabriela morreu a caminho da Santa Casa depois de mais uma parada e o corpo foi levado para a UPA do Coronel Antonino, onde há necrotério. Nas redes sociais, o irmão dela publicou uma mensagem lamentando a morte da jovem no dia do próprio aniversário. O familiar também postou um vídeo deixando a delegacia em Campo Grande na noite de ontem. Galera, tô saindo aqui do CEPOL. Fiz o possível para resolver e tal, só que vai ter que voltar aqui amanhã ainda. Vou ter que ir lá pro EMOL resolver tudo lá, que ele vai ser transferido para lá, o corpo vai ser transferido para lá. Infelizmente aconteceu o que a gente não queria acontecer com nenhum irmão da gente, ainda mais eu, que fiz de tudo, batalhei para tirar meu irmão dessas vidas, dessa droga, dessa vida torta aí. Muitos sabem disso aí. Mas galera, assim que tiver mais notícia, mando pra vocês. A Associação Estadual de Travestis e Transsexuais publicou uma mensagem repudiando a ação policial que terminou com a morte de Gabriela. A Polícia Militar também se manifestou por meio de nota e informou que será instaurado um inquérito interno para apurar todas as circunstâncias do fato. O policial militar de Mato Grosso do Sul, que atua na linha de frente, começa o ano de 2026 com um orçamento apertado e o benefício de alimentação defasado. Atualmente, os praças recebem um auxílio alimentação de apenas R$ 100 mensais. O valor foi fixado pela Lei Complementar de 2013. Desde então, nunca foi atualizado. Na prática, considerando uma escala média de 15 plantões por mês, o servidor conta com apenas R$ 6,66 para comer em cada turno de serviço. O cenário de baixo investimento na base operacional ocorre em um período de orçamento bilionários no estado.
O Clube 2 de Maio entra em campo na terça-feira às 8h30 no horário de Mato Grosso do Sul para enfrentar o Sporting Cristal do Peru pela segunda fase da Libertadores. A equipe da cidade de Pedro Juan Cabaleiro cedia em seu estádio Rio Parapiti, a menos de 3 quilômetros de Ponta Porã, local onde será realizada a partida desta terça-feira. O jogo é válido pelo duelo de ida da segunda fase, após o 2 de Maio ter eliminado também peruano Alianza Lima na última semana. Caso avance, o time ainda terá que vencer mais um adversário na terceira fase para aí então garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Esta é a primeira participação do clube na competição em toda a sua história. Somente durante as celebrações de carnaval, ao menos 8 casos foram contabilizados em Campo Grande, 3 desses no centro da cidade. Um dos casos mais recentes aconteceu por volta das 10 horas da noite dessa segunda-feira, quando uma moto Honda CG 160 Fan de cor vermelha foi furtada na rua Antônio Maria Coelho, entre a 13 de Maio e a Rui Barbosa. O furto aconteceu em intervalo de apenas 30 minutos, tempo em que o proprietário se ausentou do veículo. Outro caso recente aconteceu no domingo, quando um Fiat Uno foi furtado entre as ruas Rui Barbosa e Antônio Maria Coelho, bem no centro da capital. No dia 12 de fevereiro, uma outra motocicleta foi levada no centro de Campo Grande, dessa vez na rua 15 de novembro. E detalhe, nem a movimentação de um bar espantou a ação dos criminosos. Nas imagens encaminhadas ao MediaMax, é possível ver a moto, uma CG 160 Titan de cor vermelha, estacionada na rua 15 de novembro, próximo a um bar. Os suspeitos se aproximaram em outra motocicleta de cor preta. O garupa desce, quebra o miolo da moto e furta o veículo. Toda a ação dura menos de 2 minutos. O proprietário da motocicleta estava no bar, mas só percebeu o furto quando ouviu o barulho da moto. Então, se você for curtir o carnaval, tenha muito cuidado onde for estacionar o seu veículo para que você não se torne a próxima vítima dos criminosos. Tem quem gosta da folia e também tem quem prefere aproveitar o carnaval para descansar ou até mesmo viajar. Em Mato Grosso do Sul, assim como em várias outras regiões do país, locais de banho como rios e balneários recebem mais visitantes. Mas o período que é para ser um momento de diversão pode acabar virando uma tragédia. O principal problema, assim, primeiro que a gente tem que olhar para o lado da prevenção, no sentido de um dos grandes problemas é a ingestão de bebida alcoólica. Então, normalmente a pessoa vai na beira do rio fazer um churrasco, alguma coisa, e está ingerindo bebida alcoólica, né? É uma combinação que não dá certo. Bebida alcoólica com água, né? Seja no rio, seja na piscina, então, ou piscina de clubes, né? Enfim, a gente não recomenda o uso de bebida alcoólica com o banho em águas, né? Seja de rio ou de piscina. Além disso, é importante fazer um reconhecimento do local. Isso também é um problema, não evitar saltar de local que você não conhece. Muitas vezes existe um grande problema de encontrar uma pedra, da água ser mais rasa do que você imagina que seja. Então é importante fazer uma verificação antes do banho, né? Para poder minimamente conhecer o local antes de colocar em risco a sua vida ou da sua família. E para aproveitar esse período, ou até mesmo em outras épocas do ano, é importante sempre ir em locais apropriados e se prevenir. Prevenção é o que mais importa para a gente salvar as vidas, né? Depois que algum problema, uma tragédia acontece, infelizmente a gente não tem muito o que fazer. A identificação de locais, assim, os balneários que são homologados, que são empresas que usam comercialmente as beiradas de rio, ou então balneários municipais, esses por norma eles têm a presença de guarda-vidas, né, para poder serem certificados, então eles têm a presença de guarda-vidas. Esses locais são os locais mais seguros para banho, né, mas a gente sempre tem outras recomendações para locais que não são homologados. Então, às vezes a pessoa está numa fazenda, tomando banho no rio, então tem algumas recomendações para esses locais também.
E o cuidado deve ser redobrado quando o assunto são as crianças. Porque os idosos normalmente eles também já são mais comedidos, digamos assim, né? Mas as crianças não. Então, sempre que for em piscinas domésticas ou em rios e balneários, a criança tem que ter atenção 100% de um adulto, né? Eu sempre gosto de frisar as crianças, o cuidado que tem que ter, a vigia que a gente tem que ter com as crianças, principalmente em piscina doméstica, que é o lugar onde você fica mais tranquilo, né? Então ali estão as crianças brincando e às vezes está fazendo um churrasco, está cuidando de alguma outra coisa e deixa a criança lá. E nesse momento de falta de atenção com a criança é que infelizmente acontecem também algumas tragédias aí de afogamento de criança. De acordo com os bombeiros, é preciso ter muito cuidado. Quando uma pessoa está sofrendo um afogamento ou sendo levada pela água, outra pessoa não deve tentar ir salvar, porque ela pode se tornar outra vítima. A principal atitude que nós recomendamos é que as pessoas que estejam em volta consigam dar para essa pessoa que está se afogando alguma coisa flutuante. Então, seja uma garrafa PET, seja às vezes até qualquer material, uma tampa de isopor, por exemplo, que está ali, já vai servir, porque a pessoa vai se agarrar e isso pode dar com certeza uma sobrevida para essa pessoa. E o capitão deixa o recado. Nesse momento, nesse período de carnaval, nesse período de calor, use o nosso recurso de banho, use sim, mas use com responsabilidade, cuide da sua família, não deixe o seu filho sozinho na piscina, sempre esteja com ele, se cuide e se precisar, pode ligar 193 que nós estamos à disposição para atender.